Olá, o Senhor é a nossa força. O Senhor, somente o Senhor é a nossa força. Certa vez eu estava com uma dor no ciático, nervo ciático, e muito forte, não estava mexendo, então eu fui no hospital. Eles me deram uma injeção, mas foi como se tirasse assim com a mão. Parou, passou a dor, tremendo. Revigorou todo o meu ser, aquela injeção. Me trouxe vigor, me trouxe ânimo, me trouxe força. Como nós estamos numa série de 15 dias falando a respeito de força, eu quero dizer o seguinte: do que se trata esta força? Então quer dizer que Deus vai vir, eu vou ficar um homem mais forte, eu vou suportar mais dor, as dores vão vir como essa injeção, esse exemplo que eu falei, vai vir como uma injeção do reino celestial, estou sentindo dor, ele vai aplicar, eu vou ter uma força sobrenatural e que vou passar por isso. Não é exatamente isso que eu estou querendo passar, né, para os irmãos em Cristo ou por todos aqueles que estão me ouvindo. É uma força interna, é uma esperança viva, porque assim, aqueles que nasceram em Cristo Jesus, eles entenderam que eles têm um lugar esperando por eles. Há uma promessa na Bíblia que há novos céus e nova terra. E essa esperança que se torna viva, ela vem pela fé. E vou repetir um dos versículos que eu tenho usado muito nessas mensagens. O que vence o mundo? A vossa fé. A fé em Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aqueles que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e crê que há um lugar melhor nos aguardando, faz com que todos nós cristãos suportamos mais as dores, até mesmo físicas, faz com que nós suportamos mais as dores sentimentais, muitas dores. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles se sobressaem sobre os demais, os verdadeiros. O que você acha, que você pensa que fez com que aqueles homens, os primeiros seguidores de Jesus, que foram crucificados vivos, outros, famílias inteiras foram jogadas aos leões, sabe? Eles falam assim: você é cristão, se você negar que você não segue Jesus Cristo, você não vai passar pela dor da cruz. Se você negar que você não é cristão, você não vai ser jogado nos leões, como foi feito no Coliseu. Eu estou falando isso lá nos princípios do cristianismo. É bem verdade, queridos, que a pessoa cheia de fé, ela passa por tudo isso. Eu me lembro agora da energia que veio os 3 amigos de Daniel, do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram para o rei: olha, rei, se o Senhor quiser que a gente passe por essa fornalha, nós vamos passar. E se Ele quiser que a gente queima, nós vamos queimar. De qualquer forma, nós aceitamos o que Deus tem para nós. Porque, com as minhas palavras, nós temos a convicção e sabemos para onde nós estamos indo. Então não adianta o rei acender a fornalha 7 vezes mais, porque nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar com o Senhor. Então essa é a mensagem que eu quero passar para algumas pessoas que estão no cristianismo, ou aquelas que ainda não estão no cristianismo, ou aquelas que ainda andam capengando, seguindo a Jesus, mas seguindo meia boca. Não. É fato também que o profeta Daniel foi jogado na cova dos leões. Por quê? Armaram uma cilada para ele, que ele não deveria adorar
ao Deus, né? Nabucodonosor lançou um decreto por conspiração: aquele que dobrar o joelho para outro Deus vai ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel, ele cumpria o seu ritual religioso 3 vezes ao dia. Mesmo sabendo desse decreto, Daniel teve força para enfrentar um decreto do rei, porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia para onde ele ia, se mesmo os leões tivessem comido ele na cova. Está dando para entender? Que é uma força interna que os verdadeiros cristãos têm. Ele suporta todas as coisas. E eu queria falar aqui em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que fala a respeito do grande apóstolo Paulo. Nós vamos ver que nessa leitura ele apanhou muito, muito mesmo. Mas ele tirou forças que vêm do Senhor. Então é assim, antes de eu começar a leitura, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, por algum tormento, há uma força disponível, há uma força sobrenatural disponível para você. Para você. O Senhor Jesus disse que nós não precisamos temer a morte. Nós precisamos temer a Deus. É a Deus. Nem a morte, nem homens, nem o diabo. Nós precisamos aprender a temer a Deus, porque Ele é o Deus que vai jogar tudo que não presta no lago do fogo. Então é assim, quando nós entendemos quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, a partir daí nós começamos a adquirir uma força sobrenatural que vem dele, do Senhor para conosco, e faz com que a gente enfrenta todas as coisas. Então, a nossa força vem do Senhor. Vamos lá. Aqui, o apóstolo Paulo começa a falar de escrever uma carta aos Coríntios, e Esther achava que Paulo era louco das coisas que Paulo falava, mas Paulo sabia o que ele falava, e ele enfrentou todo mundo, porque ele tinha a força do Senhor. E aí chega aqui nesse versículo 23, Paulo foi chamado de louco, e começa a questionar a raiz de Paulo. Então Paulo começa a debater com eles, fala assim: olha, vocês são hebreus? Eu também. São israelita? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Ele foi o pregador dos pregadores. Quer dizer, deixa eu dar uma pausa aqui. O homem, ele precisa de energia para sobreviver, para viver. Para que eu estivesse aqui ministrando para você, desde a hora, eu estou falando agora, é 15:06, vai enviar o vídeo aí 7:30. Mas veja, para eu estar aqui, para eu acordar, eu precisei repor minhas energias. Vamos começar da meia-noite de ontem. Então, eu dormi, o sono repõe, mas eu também preciso de alimento. Alimento sólido, alimento líquido. Tomei o café da manhã, almocei, tomei o café da tarde. Entende? Eu preciso de energia, de alguma coisa que venha e entra dentro de mim para eu poder se manter em pé e viver. Porque a gente sabe que sem alimento, sem líquido e sem sono, a gente morre. Se uma pessoa ficar sem dormir, se não me falha a memória, depois de 17 dias ela morre. Se a pessoa ficar sem comer durante 40 dias, depois disso ela morre. Se a pessoa ficar sem líquido, eu não sei quanto tempo, 3 dias, 4 dias, uma semana, sem líquido, ela começa a ser desidratada, ela morre. Então, desse aspecto de alimento, dessa tríade de alimento, o sono, o sólido e o líquido,
nós somos alimentados. E esses alimentos geram energia, que é a força. Né? Até o sol é a nossa energia. O sol, ele transmite uma vitamina, não é? Então é isso que eu estou tentando passar para quem está me ouvindo. Que Deus, ele tem uma energia diferencial dos outros seres humanos. Então dá para entender? Aqui no versículo 23 do capítulo 11 de 2 Coríntios, ele está falando, são ministros de Cristo vocês? Ele faz uma pergunta. Aí ele fala assim, eu sou ainda mais. Então é assim, tem um homem comum e um homem de fé, o homem de fé ele se sobressai. Ele tem uma força a mais do que o outro, ok? Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo passou aqui. Em prisões, muitas vezes, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, 40 açoites menos 1. 196 no total da vida dele, ele levou os açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, o próprio parente dele, em perigos entre gentios, pessoas ímpias que não têm fé, que não tinham a mesma fé que ele professava, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Aleluia! Essa é a mensagem. Um homem que passou por tudo isso, ele teve força, ele se sobressaiu. Quem tinha fraqueza, que eu também não enfraqueça. As pessoas tinham fraqueza, mas eu não. Ele não desistiu, ele foi persistente e determinado. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Tem muita gente desistindo, perdendo as esperanças. Mas muita gente mesmo no meio cristão. Então, querido e amado, só o Senhor Jesus, como é o chavão nosso, só o Senhor Jesus. Pastor, irmão Valério, me fala a receita. Bom, se você pegar os outros vídeos, você vai ver algumas receitas. Quase todos, a época do povo de Deus no Antigo Testamento, quase não todos, Deus veio em socorro deles, Deus veio trazer a força para eles, devido ao clamor que eles fizeram. Essa é a receita. Se você está necessitado de força, que você está desesperado, desanimado, fraquejando, sei lá, tribulação, alguma coisa de ruim que você esteja passando, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E clamar, queridos, é um ato de desespero. Não é simplesmente uma oração, é uma entrega total. Clamar ao Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, porque nós já estamos aqui, eu acho que já na 8ª parte da mensagem, é a adoração. A adoração atrai a força sobre a sua vida. Então, essa é 2 receitas que eu posso te dar. Tem muito mais receita para te passar, ok? Mas assim, busque ao Senhor de todo o seu coração, com clamor, com choro, com planto, em adoração. Que Ele vai vir sobre a sua vida, vai vir te socorrer e te salvar, te abençoar, te revigorar.
E aí, não se esqueça, porque toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Amém? Então fique com essa mensagem maravilhosa, que é a palavra do Senhor. Está aí embaixo, eu vou deixar embaixo essa palavra aí que eu citei. Amém? Deus abençoe você, mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para todos nós.